Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre um dos temas mais difíceis que eu já abordei em quase 6 anos do canal, porque mexe com 2 tabus que a gente prefere não discutir abertamente: a mortalidade e a relação com os nossos pais. Lidar com o envelhecimento, com o declínio na saúde, na autonomia dos nossos pais, já é difícil para qualquer pessoa, mas é particularmente ainda mais desafiador para os filhos gays. Porque esse momento da vida, que por si só já é muito delicado, vai ser impactado de 2 maneiras possíveis. Se o seu pai ou a sua mãe te rejeitou por causa da sua homossexualidade, ou enfim, de qualquer outra característica na comunidade LGBTQIA+, esse momento de cuidado na terceira idade vai vir carregado de tensão. Muitas vezes fica parecendo uma trégua temporária que é só movida por interesse, né? Não é uma resolução. E isso só aumenta a sensação de frustração e até de retaliação. São 2 pessoas ali tendo que engolir o próprio orgulho, as próprias mágoas, só para poder coexistir, né? Às vezes depois de décadas sem uma convivência real. E para piorar, às vezes a senilidade aumenta os rompantes de LGBTfobia do pai, da mãe, e aí a panela de pressão fica só pior. E se for o contrário, se o seu pai ou a sua mãe aceitou plenamente a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, esse cuidado vem com uma carga quase insuportável de obrigação, de culpa. Como é que você pode negar algo tão importante para alguém que literalmente fez tudo por você, fez mais que os outros pais? Mas mesmo essa sensação de dever a ser cumprido não torna essa tarefa mais fácil. Em ambos os casos vai ser um trabalho doloroso, com um alto custo emocional, financeiro, social e, além de tudo, na maioria das vezes, é um trabalho solitário. Então esse vídeo foi pensado para você que está aí do outro lado da tela passando por essa situação. Eu tô te vendo, você não tá sozinho e a gente vai reconhecer o seu empenho e as suas dores. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Esse canal tá na batalha para monetizar, para melhorar, para ficar mais profissional, então eu preciso da sua ajuda. Por favor, considere se tornar um apoiador do canal e receber benefícios incríveis. Você pode conferir todos eles no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Você também pode ajudar doando qualquer valor por Pix. A chave é esse e-mail que está aí aparecendo na tela. Aliás, foi por esse e-mail que muita gente me contou como é cuidar de um pai idoso, e isso enriqueceu muito a minha pesquisa. Então, obrigado mesmo para todo mundo que mandou mensagem. E para quem não está podendo ajudar financeiramente, ainda tem muita coisa que você pode fazer. Curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e clicar no novo botãozinho Hypar, que é uma novidade aí do YouTube para influenciar o algoritmo. Como eu falei aí, a pesquisa para esse vídeo foi longa e bastante difícil, porque esse é um dos temas que é afetado tanto pelo micro, né, por essas tensões familiares entre pai e filho, mas também pelo macro, pela situação estrutural de viver no Brasil. A gente está com uma população cada vez mais velha, cada vez mais doente, cada vez com menos filhos, então o trabalho de cuidar deles nem dá para ser dividido, e essa galera chegando na terceira idade está sendo sucedida por uma geração arrochada economicamente, trabalhando cada vez mais, ganhando cada vez menos e acumulando cada vez menos patrimônio. E que, pelas novas regras da reforma da Previdência, não vai se aposentar, ou vai se aposentar com um valor muito baixo que mal dá para cuidar de si mesmo, quanto mais cuidar dos próprios pais. E para colocar um lindo laço nesse presente de merda que a gente está ganhando, se você puxar o histórico das últimas notícias, a trajetória do nosso legislativo ultraliberal tem se alinhado cada vez mais com os interesses dos planos de saúde, que, por sua vez, oferecem serviços cada vez piores e mais caros. Então, quanto mais eu me aprofundei nesse assunto, mais eu tive a certeza de que a gente está lidando com uma bomba relógio, que vai afetar todo mundo, inclusive os héteros. Mas é muito provável que uma parcela dos héteros seja menos impactada, especificamente os homens héteros que, mais uma vez, estão amparados pelos privilégios de uma sociedade heteronormativa. Por quê? Porque ainda impera a ideia de que cuidar de outra pessoa é um trabalho eminentemente feminino. Então ele recai principalmente sobre as filhas e sobre o filho gay, que nesse caso é entendido como um elemento dentro do universo feminino. Eu quero ler para você o trechinho de um e-mail que eu peguei de um seguidor que cuidou do pai e da mãe por 20 anos. A ideia de que filhos casados têm menos responsabilidade que os solteiros imperava na minha família. Hoje vejo a história se repetir com 2 primos com um pai doente. O primeiro, heterossexual e com a esposa grávida,
é dispensado pela família toda de cuidar do próprio pai, portador de Alzheimer. O outro primo, gay e que acabou de embarcar para Londres, é detonado pela família toda por não ter ficado e cuidado do mesmo pai. O gay ainda tem esse outro ponto contra ele, essa outra regra da heteronormatividade que ele não cumpre. Uma boa parcela dos gays não se casam e, se eles se casam, nem sempre eles têm filhos. Então fica subentendido que cabe a ele, que tem mais tempo livre, cuidar desse pai doente. Você não tem filho, então agora você ganhou um filho de 80 anos. E aí é uma mudança de estilo de vida ainda mais chocante, porque pelo menos quem já tem filho sabe como é ter uma pessoa completamente dependente de você. O nível dos sacrifícios que você tem que fazer o tempo todo. Pro gay não, pro gay é uma guinada de 180 graus que a maioria de nós não está preparado. Em muitos casos, o filho gay é também o filho mais bem-sucedido. Uma decorrência do que a gente chama de síndrome do gay perfeitinho, né? A ideia de que o filho gay, por ser gay, tem que compensar essa homossexualidade sendo excelente em tudo, na escola, na carreira, sendo muito bem sucedido. Então ele também recebe essa responsabilidade porque é o único que pode arcar com os custos desse cuidado. É muito difícil lidar com essa situação. É muito difícil não deixar a raiva pela negligência dos seus irmãos contaminar esse trabalho, sendo que algumas vezes você já está lidando com a hostilidade do próprio pai, da própria mãe LGBTfóbica. Muitos gays passam por um trabalho profundo de repressão, porque imagina, né, na nossa sociedade cristã, você nunca pode ter raiva dos seus pais, né? Honrar pai e mãe. Você não pode ter raiva dos seus irmãos. Você não pode ter raiva nem da situação em si. Em vários dos e-mails que eu recebi, e isso é muito curioso, apareceu uma frase que eu acho bem sintomática, que é o cara lá contando uma situação super difícil, o pai com câncer ou com Alzheimer, ou não consegue mais comer sozinho, tomar banho sozinho, cagar sozinho, e aí, depois de tudo isso, ele emenda, não que eu esteja reclamando. Essa frase apareceu várias vezes. Você percebe a força dessa repressão? Cara, você pode reclamar. Você não está reclamando que você ganhou na Mega Sena e 40% ficou retido no imposto de renda. Você está numa situação terrível de doença, de morte, de exaustão, de sacrifício de tempo, de dinheiro, da sua vida amorosa. Tá tudo bem de vez em quando achar que essa situação é uma merda, porque é mesmo. Aqui entra aquele ditado que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose que você toma. Porque nessa situação, a abnegação, altruísmo é essencial, mas só pode ir até certo ponto. Depois de um certo ponto, de um certo limite, essa abnegação absoluta começa a afetar a sua vida pessoal em vários aspectos. Olha esse outro relato. Às vezes sinto que minha vida está passando, que não estou vivendo de fato e que no futuro todos eles falecerão e eu vou ficar sem ter crescido ou vivido e, além de tudo, sozinho. Eu não me importo de ajudar, sabe? Pelo contrário, eu gosto de poder ajudar e me agrada ter a oportunidade de viver com eles, mas tem sido difícil. A minha vida está negligenciada, saúde em frangalhos, casa bagunçada, um caos no trabalho, mal tenho tempo de curtir meu namorado e, tadinho, ele me escuta reclamar das mesmas situações. Vários seguidores relataram que eles mesmos estão ficando doentes por cuidar de um pai doente. Eles estão negligenciando suas próprias necessidades de bem-estar físico e principalmente de bem-estar mental. Como assim eu vou tirar um tempinho pra mim, pro meu prazer, pra minha diversão, pra minha vida amorosa, enquanto meu pai tá lá morrendo? Eu vou abrir um parênteses aqui com uma história da minha família. Quando meu avô ficou doente, era a minha avó que fazia tudo por ele. Ela ficou uns 5, 6 anos vivendo só em função dele. E aí, uma época, minha avó estava com uma tosse que não passava e minha mãe levou os dois no médico de confiança dela, que ela conhece há muitos anos. E o médico, que era veteraníssimo, né, anos e anos de experiência, deu uma dura na minha avó. Olha, você precisa se cuidar. Eu já vi muitos casos em que o cuidador da pessoa doente morre antes da pessoa doente. Deu uma semana, minha avó faleceu de infarto enquanto ela dormia. Então, na verdade, o grande desafio do gay que cuida de um pai idoso não é exatamente a enfermidade desse idoso, porque para essa doença existe uma linha de tratamento, existe um passo a passo, uma diretriz do que fazer, ainda que seja trabalhoso ou custoso. O verdadeiro desafio é invisível, não tem mapa, não tem guia, que é criar limites em todos os aspectos dessa situação. Limites para o modo como o seu pai ou a sua mãe podem falar com você sobre a sua vida, a sua sexualidade. Limite para o quanto os seus irmãos podem se ausentar dessa responsabilidade. E limite para o quanto você pode negligenciar a si mesmo. E muitos gays tiveram a vida toda dificuldades para estabelecer limites para a família. Se os pais foram compreensivos, eles sentem essa dívida, essa
incapacidade atávica de desagradar os próprios pais. Quantos e quantos caras que a gente vê que tem uma relação de codependência com a própria mãe? E se os pais não foram compreensivos, muitas vezes o único e principal limite que o cara consegue estabelecer é sair de casa. Já parou para pensar nisso? O ato de sair de casa parece uma resolução do conflito, mas é uma não resolução. A situação ainda existe, a desaprovação da sua sexualidade ainda existe. Você só virou um problema agora longe dos olhos deles. E aí, muitas vezes, a doença desse pai te leva de volta para casa, te leva de volta para uma cidade pequena, ou traz ele para sua casa. Então tudo aquilo que não foi resolvido está pairando no ar novamente, né? Somado com o estresse, o cansaço, o convívio muito mais intenso. De novo, a situação externa só tem duas resoluções. Ou seu pai vai melhorar, ou ele vai morrer. Falar assim parece chocante, mas é a realidade. Esse tema só é tabu porque a gente se recusa a falar o óbvio. Mas até que uma dessas duas coisas aconteça, você vive num limbo de indefinição. Olha esse outro relato. Eu faço com prazer tudo pelo meu pai, que foi um pai incrível e a quem eu devo tudo. Mas a tarefa é muito pesada. Nos últimos meses tem me batido demais a ideia de que eu estou preso por tempo indeterminado a uma realidade que vai consumir o pouco que resta da minha juventude. Que daqui a pouco eu também serei um homem maduro e não terei construído a carreira dos meus sonhos nem vivido experiências que eu sonho em viver. A vida de um homem gay de 38 anos numa cidadezinha do interior não tem muitas oportunidades. Psicossocialmente falando, você, filho gay, também vai viver nessa situação de indefinição enquanto não conseguir estabelecer esses limites. É um processo muito doloroso, mas que precisa ser feito. Você precisa responsabilizar seus irmãos nesse processo. E mesmo que seus irmãos ainda não possam, no mínimo, você precisa respeitar o seu próprio espaço, as suas próprias necessidades. Eu vou te deixar como inspiração esse último e-mail aqui de um seguidor que mostra que dá para achar esse espaço, dá para achar esse meio termo. O irmão mais velho praticamente só faz visitas, mas como acha injusto isso, delego a ele algumas funções. Por exemplo, acompanhar meus pais em consultas e exames. Até maio de 2023, eu estava em um relacionamento com outro cara. Quando ainda estávamos juntos, viajávamos de vez em quando e passávamos até 20 dias fora. Nessas ocasiões, eu apenas informava meus dois irmãos que iria viajar e pronto. Não era problema meu como eles iriam se virar para fazer o que era necessário. Ou seja, me dava o direito de passar a função para frente para descansar e esquecer meu cotidiano por alguns dias. Gente, eu nem vou pedir para vocês contarem as suas histórias aí nos comentários, porque eu tenho certeza que vocês já vão fazer isso. Um dos traços mais fortes que eu percebi nesses e-mails que eu recebi é essa necessidade que as pessoas nessa situação têm de desabafar, porque elas realmente se sentem invisíveis, se sentem não reconhecidas, não agradecidas. Então eu espero de coração que esse vídeo faça elas se sentirem menos invisíveis. Esse seu trabalho é digno, é maravilhoso, você é uma pessoa incrível, mas por favor se lembra de que você não precisa ser incrível o tempo todo. Você é só um ser humano. E eu também espero que vocês possam conversar entre vocês aí nos comentários também. Esse é o tipo de circunstância em que vale a pena ouvir uns aos outros e encontrar força um no outro, né? Isso diminui a sensação de solidão e de impotência. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou com essa história ou lembrou de alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo, passe ele para frente, porque ele também pode ser o início de uma conversa que você e ele estão precisando muito. Para ajudar o canal também vale dar like, vale clicar no botão hypar e vale se tornar apoiador, como eu falei lá no começo. Clica no botãozinho Seja Membro para saber mais. E ó, o próximo encontro do Gay Nerd já tem data, tá? Vai ser 25 de agosto, finzinho do mês. Reserva na agenda e fica de olho aqui no canal ou nas minhas redes sociais para saber o início da venda dos ingressos. Fique esperto porque acaba rapidinho. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.